Foi? Pode ir? Fala pessoal do Growth Experts, estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo, agora para ensinar vocês como que deve ser uma progressão de cargas, tá? Muitas das pessoas quando vão treinar acabam confundindo ali e acham que carga só está relacionado ao peso, né? Então às anilhas, aos halteres, a peso na barra em si. Mas quando a gente fala sobre treinamento, a gente está relacionando carga com a carga total de trabalho para aquela série. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala sobre a carga total de trabalho de uma série, a gente tem que levar em consideração repetições, a série, o peso do exercício. Então, progressão de carga é uma forma mais fácil de vocês entenderem que você tem que subir ali o peso na barra, tá? É só uma nomenclatura, uma forma que as pessoas utilizam para ficar mais fácil o entendimento. Só que, na verdade, quando a gente fala sobre progredir carga, a gente não está só relacionado a progredir o peso, e sim tudo que envolve as variáveis do treinamento, como repetições, séries, o peso em si da barra, a amplitude de movimento, a técnica. Então, como que a gente progride carga, tá? Existem diversas formas. Eu sempre gosto de dar o exemplo de que, para e pensa, se você tem um exercício e você faz, sei lá, um supino reto, 10 repetições com 100 quilos, se você diminui essas repetições para umas 8, 6, e você, desses 100 quilos, você aumenta, você coloca 110, 120, você está achando que você está progredindo carga? Não, você só acha que está progredindo carga porque você aumentou o peso na barra. Só que a progressão, ela sempre tem que ser para o mesmo parâmetro. Então o que eu quero dizer com isso? Quando você vai progredir alguma coisa, você tem que melhorar e você tem que aperfeiçoar aquilo que você já está fazendo. Então se você colocou uma meta de 10 repetições para um peso de 100 quilos, como é que você progride isso? Você faz com os mesmos 100 quilos mais repetições. Então você faz ali 10 repetições, você faz 11, você faz 12. Ou você pode fazer como? Você mantém essa faixa de repetições em 10 e você aumenta o peso, 100, 105, 110. Então existem diversas formas de progredir carga. E eu vejo muito isso, essa confusão nos praticantes de musculação que acham que sempre estão progredindo carga só porque estão aumentando o peso na barra. Então, o que na verdade está acontecendo é uma progressão de sobrecarga, porque a sobrecarga diz respeito ao peso do exercício. Então, quais são as formas de você estar progredindo carga? A primeira, você vai progredir o mesmo número de repetições para o mesmo peso, tá? Então foi o exemplo que eu dei. Se você está fazendo com 100 quilos para 10 repetições, você vai aumentar esse número de repetições para o mesmo peso. A segunda forma é você aumentar o peso do seu exercício para o mesmo número de repetições, que foi o segundo exemplo que eu dei. Então você vai aumentar de 100 quilos ali para 105, 110, para a mesma faixa de repetições, que são 10, tá? Ou você mantém o mesmo peso, a mesma faixa de repetições e aumenta as séries. Então, por exemplo, você está fazendo 2 séries de um agachamento livre para 100 quilos e 10 repetições. Você vai e faz 3 séries, tá? E quando eu falo sobre fazer tantas séries, eu estou me referindo a séries válidas. Existe uma grande diferença entre feeder sets, que são séries preparatórias, warm-up sets, que são séries de aquecimento, working sets, que são séries de trabalho. As séries de trabalho são as séries válidas, tá? E quais são as outras formas de você estar progredindo essa carga, né? Quando eu falo carga, eu estou me referindo à carga total de trabalho. Na verdade, você pode também progredir só com amplitude e com a técnica do exercício. Então, até recentemente eu postei nos meus stories lá no Instagram a minha pirâmide de progressão, né? O que eu coloco como a base dessa pirâmide e, no caso, como que você vai fazendo para evoluir essa progressão, né? O que você tem que focar primeiro antes de querer pular para o próximo nível. Então eu falo que a base da pirâmide, ela é a técnica do seu exercício. Não adianta você querer aumentar a repetição, não adianta você querer aumentar o peso, não adianta você querer colocar mais séries, não adianta você fazer nada disso se você não saber realizar o movimento, se você não tem uma técnica boa daquele movimento. Existe uma grande diferença entre você mover um peso e você treinar algum exercício. Então a base da pirâmide tem que ser uma técnica, tem que ser você saber executar o exercício, tá bom? E dentro disso, essa é uma das formas de progressão. Você melhorar a técnica do seu exercício é uma forma de você progredir. Lembrem que o que significa treino? Treino é você aperfeiçoar algo. Você treina, você repete, você aperfeiçoa e você tem excelência naquilo. Então treinar significa repetição para você aperfeiçoar. Fechou? Então a base da pirâmide seria a técnica do seu exercício. Qual que seria a próxima etapa? Amplitude de movimento. Não adianta você querer socar 500 quilos no leg press, colocar, sei lá,
60 kg de cada lado num supino e fazer meio movimento, e fazer um leg press só com a metade do movimento, repetição parcial. Então a amplitude de movimento ela é essencial. A gente já tem diversos estudos comparando repetições parciais com repetição completa, e as repetições completas, né, essa amplitude total de movimento foi superiores para ganhos de hipertrofia. Assim como também temos estudos mostrando que a posição mais alongada do exercício, então fazer uma parcial alongada, então com o movimento mais alongado até metade, foi superior para a hipertrofia do que fazer o movimento da metade até a posição mais encurtada. Então isso só mostra a importância de você ter uma amplitude boa nos seus exercícios, de você conseguir explorar o máximo de amplitude. E vale lembrar também que a amplitude de movimento é algo individual. Cada pessoa tem uma estrutura óssea, cada pessoa tem uma biomecânica, cada pessoa tem uma genética, uma individualidade. Então talvez um exemplo perfeito disso é o de pessoas com a perna mais longa e a perna mais curta no agachamento. Elas não vão ter o mesmo padrão de agachamento. Umas vão conseguir agachar com o tronco mais vertical e outras com o tronco mais horizontal. Então a amplitude de movimento ela é excelente e você sempre deve estar priorizando ela dentro dos seus limites. E aí beleza, a gente já progrediu a técnica, a gente já aumentou a amplitude. Qual que seria o próximo passo? O que eu realmente devo me preocupar agora para continuar progredindo essa carga de trabalho, para progredir no meu exercício? Eu falaria que as repetições. Antes de você pensar em jogar mais séries e jogar mais peso na barra, ou na máquina, na polia, enfim, pensa em progredir repetições. É o famoso exemplo que vocês sempre veem por aí, de você definir um range de repetições. Então, de 6 a 8 movimentos, de 8 a 10 movimentos, ou de 6 a 10 movimentos. Eu gosto muito de fazer com alunos de consultoria o seguinte: eu defino de 6 a 10. Estando nessa margem de 6 a 10, ele tem essa margem para progredir. Ele tem uma métrica, ele tem uma base para progredir. Então, se ele fez 5 movimentos, está pesado. Diminui esse peso, porque ele não bateu o mínimo de repetições, que seria 6. Se ele fez mais que 10, então tá leve, aumenta o peso, porque ele fez mais do que o teto máximo, que seria 10. Então, você progredir as repetições antes de se preocupar com a carga é muito interessante, porque você automaticamente já está otimizando aqueles dois outros fatores, né? Que é a amplitude e a técnica. Se você coloca um peso muito acima logo, se você se preocupa muito com o peso de primeira, a chance de você não aguentar aquele peso e fazer uma amplitude reduzida e até piorar sua técnica é maior. Então, a base é a técnica, depois em sequência a gente vem com a amplitude de movimento e depois em sequência pensa em progredir as repetições. Se você está conseguindo fazer 6, 7 movimentos com 100, 200 quilos, tenta aumentar esse número de repetições para 8, 9, 10 para esse mesmo tanto de peso. E aí depois a gente se preocupa em progredir, que é a quarta etapa, progredir o peso do exercício. Depois que você já conseguiu realmente aumentar esse número de repetições para um teto máximo, que no caso daquele exemplo que eu dei é o de 6 a 10, você aumenta o peso. E aí que entra a grande questão. Muitas das pessoas acham que aumento de peso é algo extremamente gigantesco, né? Então você vê por aí as pessoas aumentando sempre peso com anilha de 20. Elas não se preocupam para as anilhas pequenas. E até uma frase que eu sempre falei no Instagram que é: usem as pequenas. As pequenas são importantes. Por quê? Quanto mais próximo do seu limite que você tiver de peso, mais difícil vai ser a progressão. Se você está conseguindo sempre progredir de 20 em 20, de 10 em 10, de 15 em 15, você está treinando fofo, porque você está muito longe do limite que você realmente pode atingir. Então, se você está no seu limite, qualquer quilinho a mais que você colocar na barra já vai ser o suficiente para te desafiar, já vai ser o suficiente para você realmente conseguir imprimir mais intensidade naquele exercício. Então, até o Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles recomendam o quê? Que você progrida de 2 a 10% em cima do peso utilizado na série anteriormente. Como que ficaria na prática? Vou dar o exemplo dos 100 kg de novo, que é o mais fácil. Se você está ali realizando 100 quilos para tantas repetições, o quanto que você vai progredir? De 2 a 10%. Então você vai progredir ali 2 quilos até 10 quilos, entendeu? Então essa progressão ela é bem sutil, ela é muito detalhista, digamos assim. Então se você está no limite da sua série, se você realmente está no máximo do seu esforço, da sua intensidade, você deve se preocupar em usar anilhas pequenas. Porque se você colocar muito peso depois, ou você não vai conseguir realmente realizar o exercício, você vai falhar com 2 repetições, vai fazer uma amplitude extremamente medíocre, digamos assim, ou você vai estar realmente conseguindo realizar o exercício
mas isso significa que as séries anteriores foram bem longe da falha. E a gente já sabe que para você ter hipertrofia, você precisa de intensidade, você precisa de proximidade da falha. E é por isso que a gente vê estudos por aí com hipertrofia similar de 5 a 30 repetições, porque todas essas repetições foram levadas até a falha, ou seja, essa proximidade da falha faz com que a gente aumente os níveis de tensão mecânica e aumente assim os níveis de mecanotransdução dentro das nossas fibras musculares, o que vai estimular a hipertrofia. E por último, nessa pirâmide, né, que eu colocaria assim como topo da pirâmide, que é a última coisa que você tem que se preocupar, são as séries do seu exercício. Nunca queira se preocupar em progredir aumentando as séries de começo, porque quando você aumenta as séries, você nessa carga total de trabalho, você está aumentando muito. Então a chance de você acumular uma fadiga é muito maior. E a chance de te prejudicar no rendimento do seu treino, ao decorrer dos treinos da semana, é maior também. Então só aumente as séries depois que você já tiver com a técnica impecável, com uma amplitude muito boa, conseguindo progredir bastante repetições, já vendo que você está num limite de carga ali de peso na barra, que está sendo muito difícil você adicionar mais peso nessa barra, tá? E só depois que você realmente vê que o seu corpo aguenta mais. Então isso pode ser até assunto para outro vídeo, porque quando você fala de séries, você não consegue manter as mesmas séries para o mesmo, digamos assim, aporte calórico sempre. E é por isso que você vê que em estratégias de cutting é muito mais comum a gente diminuir o volume para manter a intensidade, e em estratégias de bulking é muito mais comum trabalhar com volumes maiores. Então, as séries é a última coisa que você realmente vai se preocupar antes de você progredir. E esse foi o vídeo de hoje. Anotem tudo isso que eu falei, progridam em cima disso, tenham essa base. Lembrem que progressão de carga não é só aumentar peso na barra, as variáveis de treino são muito mais coisas do que só realmente anilhas e halter, tá? Então se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal do Growth Experts para não perder nenhum conteúdo muito fera de musculação, compartilha com o seu amigo que só fica socando peso aí e tem uma amplitude medíocre, e não esquece de deixar um comentário aqui também pedindo assuntos para os próximos vídeos e, obviamente, deixando a sua dúvida. Valeu, gente. Até mais.